Bom, nós vamos falar agora sobre este início de semana, não é, aqui em Cachoeira do Sul e também na região central do Rio Grande do Sul, em relação ao novo coronavírus. Os números aparentemente não são muito significativos, ao menos aqui em Cachoeira. Nós vamos conversar agora com a Lena Caetano, porque o Hospital de Caridade e Beneficência não tem nenhum paciente em isolamento neste momento por causa da Covid-19. Não é isso, Lena? Boa tarde. Olá, Daniel, boa tarde. Por favor, pode trazer a informação para a gente. Olá, boa tarde, Daniel, boa tarde, amigos da TV Novo Tempo, prazer estar com vocês novamente. Realmente, Daniel, o HCB não possui atualmente nenhum paciente de Covid internado. Nós temos, na verdade, 2 casos suspeitos que aguardam resultados de exames, né, e a gente espera que realmente dê negativo, mas um desses pacientes, desses casos suspeitos, está em casa em isolamento domiciliar, e o outro foi transferido quinta-feira para Porto Alegre, para o Hospital Conceição, isso porque ele é paciente renal, é um paciente transplantado de rim e precisa, portanto, de uma assistência qualificada, diferenciada e especializada, por isso, então, ele foi transferido. Nós temos também 2 casos confirmados em Cachoeira do Sul, e os números apontam, né, a realidade nos aponta que um desses pacientes já está em casa, recebeu alta, um senhor de 84 anos. O primeiro paciente confirmado de Covid-19 em Cachoeira do Sul ainda está em Porto Alegre em tratamento, recebendo tratamento no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. E segundo informações de familiares, Daniel, o quadro dele teve melhora, né? E ele ainda aspira a cuidados médicos, mesmo assim. Mas temos também uma boa notícia que Cachoeira do Sul teve 12 casos descartados de Covid-19, o que é um número positivo, mas que não faz com que as pessoas relaxem nesse regramento todo, Daniel. Pois é, Helena, inclusive aqui na região, no fim de semana, mais a confirmação de mais uma morte, né? Daniel, a paciente é de Encruzilhada do Sul, uma paciente de 77 anos, que inclusive teve pelas autoridades uma solicitação de internação em Cachoeira do Sul, e até gerou uma certa polêmica, certos tititis em função disso aí, que Cachoeira teria negado essa internação, alegando falta de leitos. Só que a verdade é que, segundo o secretário da Saúde local, Roger Gomes, com quem eu conversei agora pela manhã, é que Cachoeira do Sul possui 40 leitos para pacientes Covid, 10 leitos para pacientes graves e 30 leitos para pacientes intermediários. Só que esses leitos ainda não estão regulamentados pelo Ministério da Saúde, e isso é essencial para que o município possa receber, então, pacientes de outras localidades. Segundo o secretário, essa regulamentação deve acontecer a qualquer momento e deve ser em breve, em função do avanço da doença, enfim, em função do atual contexto em que nos encontramos. Ok. Helena, também acho que vale a pena a gente falar sobre essa pressão que acontece com ainda mais força, com mais vigor aqui em Cachoeira do Sul, por parte do empresariado, todos eles preocupados, obviamente, com a situação do emprego. Daqui a pouquinho tem uma reportagem que você mesmo fez hoje pela manhã, mas contextualiza para a gente como que está essa situação, o que diz a Prefeitura em relação à abertura ou não do comércio. Daniel, o prefeito Sérgio Gnatti não se posicionou ainda oficialmente, porque aguarda, segundo a assessoria de imprensa, e isso é uma tendência dele, aguarda a posição oficial do governo do estado. O governador deve se manifestar ainda hoje, mencionando se prorroga ou não esse decreto de situação de calamidade, com regras, com normas, se vai haver uma flexibilização ou não nessas regras para o comércio, que é o que os empresários, que é o que o comércio quer. Na reportagem que a gente roda daqui a pouquinho, existe também a alusão à pressão exercida por entidades de classe, mas lá em Porto Alegre, lá junto ao governo do estado diretamente, para que o governo flexibilize essas regras e normas, para que deixe, de alguma maneira, o comércio funcionar e, com isso, a economia voltar a girar, ainda que de uma maneira não plena, mas que os empresários não fiquem com as lojas fechadas, enfim, não fiquem amargando mais prejuízos, conforme eles alegam. Saúde, por exemplo, Sociedade de Infectologia do Rio Grande do Sul, né, Helena? Pelo que parece, continua insistindo em se manter o isolamento, manter as pessoas em casa, na maioria dos casos, né?
Daniel, a Sociedade Rio-Grandense de Infectologia se posicionou oficialmente, inclusive, com relação a isso. Existe o posicionamento de que deve ser mantido o isolamento social, que essa fórmula adotada pelo governo do estado de manter as pessoas em casa, de manter um regramento com relação à circulação de pessoas, tem sido uma fórmula eficiente e que deve ser mantida para não colocar em risco tudo que já foi conquistado até agora. E o estado do Rio Grande do Sul, perante muitos estados do país, possui números positivos, ou melhor, possui números não tão alarmantes quanto tantos outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, isso em função da didática, do que está sendo aplicado aqui no estado, desse regramento todo imposto pelo governo do estado. Então, a Sociedade de Infectologia menciona, inclusive, também a posição do empresariado, essa pressão que está sendo exercida no governo do estado e também nos governos municipais pela abertura do comércio, mencionando que, e aí são palavras da própria entidade, do presidente da entidade, que não podemos trabalhar com achismos ou aventuras. Afrouxar as restrições pode resultar na perda de controle e às custas de mortes. Posição, então, oficial aí da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia com relação, Daniel, às medidas adotadas atualmente pelo governo do estado com relação ao controle do avanço do coronavírus.